Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje nós temos a satisfação de receber nos nossos estúdios Camilo Cristófaro, ele que é vereador na capital de São Paulo pelo PSB. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Fernando, a nossa amizade é de muito tempo. Tenho orgulho de ser vereador da cidade que eu amo, que eu sou doente por ela, São Paulo. A terceira cidade do mundo, a primeira da América do Sul, que infelizmente tem pessoas que não gostam dela, né? O Mário Covas disse um dia que ele gostaria muito de deixar de ser governador e ser prefeito de São Paulo, porque foi o melhor cargo que ele ocupou na vida. E o senhor João Dória chuta a prefeitura de São Paulo. Você sabe... Fernando, você sabe qual a diferença do Adélio Bispo pro João Dória? Não sabe? Adélio Bispo foi quem esfaqueou o Bolsonaro? O Adélio Bispo teve a coragem de esfaquear de frente o presidente Bolsonaro. A coragem. O Dória saqueou o Alckmin por trás. Essa é a diferença dos dois. Aí eu quero te perguntar. Então vamos chegar na questão... eu ia chegar em política mais pra frente. Primeiro eu ia começar com a administração. Posso Não consigo, começar? eu tenho duas línguas e um ouvido, eu não consigo ficar quieto. Então vamos lá. Eu queria te perguntar sobre a questão. O João Dória, ele prefeitou a cidade de São Paulo por um ano e pouco. 15 meses. 15 meses. 1 ano e 3 meses. E nessa época você, vereador eleito na capital, conviveu com ele e tudo mais. E ele mostrou aí alguns exemplos exitosos da administração dele, como a questão do Corujão, que era para terminar as filas dos exames usando hospitais, não apenas os públicos, mas também os hospitais privados. Ele mostrou um projeto da Cidade Linda, que era para fazer realmente uma cidade muito mais bonita do que aquela que existia na época de um grande amigo seu, que imagino tenha sido o Jânio Quadros. Você foi presidente da Juventude Janista e se dizia que a cidade nunca foi tão limpa como... Né, que a cidade em que a época em que a cidade de São Paulo foi mais limpa foi na época de Jânio Quadros, mas ele queria superar aí esse vamos chamar assim, esse momento e colocar a cidade como uma cidade não apenas limpa, que foi o que quis o prefeito Gilberto Kassab, mas queria colocar como cidade linda. E eu queria então te ouvir como é que você viu esse processo de cidade linda conduzido pelo prefeito João Dória. Primeiro que eu já não gosto da comparação, com todo respeito à nossa amizade, de Jânio Quadros com o João Dória. É comparar o Ayrton Senna com o Zezinho lá da esquina. É comparar o Rei Roberto Carlos com o Pagodinho aqui da esquina. É comparar o Pelé com o lateral direito do meu Palmeiras hoje. Não dá. Vamos começar por aí. Cidade Linda foi uma grande marketing, porque o Dória é um homem de plástico. É um homem de eventos. Ele fez de São Paulo uma cidade de 15 meses de eventos, inclusive não esquecendo que ele invadiu um terreno lá em Campos do Jordão, está no Ministério Público, ele teve que devolver, ele invadiu um terreno, Campos do Jordão. Ele fala do MST, mas ele está pior que o MST, porque ele invadiu 2 alqueires em Campos do Jordão. Então, só voltando à cidade linda, a cidade limpa, a cidade tudo. Ele descumpriu a cidade limpa. Hoje que você vê pela cidade distribuindo papéis nas esquinas, os caras estão burlando a cidade limpa, colocando painéis dentro das empresas, dentro de drogarias, dentro de casas de magazine, estão burlando. Isso tudo é esquema de grana nas subprefeituras. Essa regional da Sé é escandalosa.
Essa regional da Sé é uma regional escandalosa. Eu vou denunciar esse subprefeito da Sé, a parte, passou a eleição, ele vai tomar tanto tiro que ele vai justificar toda a bandalheira que está fazendo na Sé. Vou começar por aí. Então, o que foi a calçada linda? As calçadas lindas que ele ia para a periferia de São Paulo. Ele disse que o Tatuapé era a periferia. O Dória não conhece. A mulher do Dória diz que não conhece o centro de São Paulo. E o Dória acha que o Tatuapé é periferia. Como a periferia fosse lugar de bicho. Não é. Ele começava a fazer a calçada linda, fazia 1 metro, aquela mídia em cima dele, ele ia embora, lavava, tirava as luvas, ia embora e acabava. Em torno dessa calçada, o bairro inteiro abandonado. Essa calçada linda. A cidade linda, tá aí a 23 de maio. Tá aí as cercas verticais, as cercas vivas, as cercas verdes. Estão desabando. 20 milhões de reais ele colocou lá, está desabando, porque não tem manutenção. A cidade, Fernando, está completamente abandonada. Qualquer um que ande pela cidade pode verificar entulhos nas esquinas, buracos nas ruas, árvores não podadas, a saúde destruída, a CT com 42 anos de vida destruída, a GCM que não recebeu as pistolas que ele prometeu, a GCM que não tem viatura. Ou seja, é uma mentira, um evento aonde ontem ele criticava o Bolsonaro. Hoje ele disse que não queria receber o apoio do Bolsonaro. O Vila perguntou para ele o seguinte: o senhor aceitaria o apoio do Bolsonaro? Ele falou, em hipótese alguma, porque ele representa a extrema-direita, não tem nada a ver com o que eu penso. Hoje ele apoia o Bolsonaro. Ele disse a mesma coisa do Márcio França, que ele devia tudo a este homem público exemplar, que defendemos nós dois os mesmos ideais. Meteu uma facada no Márcio França. Meteu uma facada no Geraldo Alckmin. E disse que o Haddad era melhor que o PT, agora fala mal do Haddad. Um homem que disse 43 vezes, eu não sou candidato a governador nem a presidente. Eu cumpro meus 4 anos na prefeitura. Não quero me reeleger. Assinou um documento público. Nos Estados Unidos, a falta da verdade já é crime. Assinar um documento, então, não valeu nada ele assinar. Vocês que estão no interior de São Paulo e pensam que São Paulo é uma Suíça, acertaram. São Paulo é uma Suíça. É um queijo todo furado, todo esburacado, destruído. Eu sou paulistano. Eu nasci no Museu do Ipiranga. Eu não admito ver a minha cidade. Aí perguntam pra mim assim, viu, Fernando? Mas você mudou de lado? Falei, não, meu lado continua o mesmo. Meu lado é São Paulo. Quem mudou de lado foi ele. O João Dória, que traiu o Geraldo, que traiu o Márcio França, que traiu 12 milhões de paulistanos. Esse sim mudou de lado. Eu continuo do meu lado, São Paulo. Mas ele, por exemplo, eu sei, às vezes o senhor faz algumas críticas que talvez sejam exageradas. Por exemplo, ele foi o prefeito que resolveu, encarou de frente o problema da Cracolândia. Não é isso? Ele não foi lá e falou, vamos tirar esse pessoal daqui e tal. E realmente, se você passa na rua, não tem mais Cracolândia. Ó. Os meus seguidores, pessoal que segue a gente, que são 110 mil, me falam assim, Camilo, tem Cracolândia aqui na Bandeirantes, embaixo do viaduto Jaguaquara. Camilo, tem Cracolândia aqui na Avenida Pacaembu. Camilo, tem Cracolândia aqui no Ipiranga. Como Camilo, assim? Como assim? Ele espantou Espalhou toda a Cracolândia. É muito fácil você limpar uma casa. É jogar sujeira na casa dos vizinhos. Ele colocou de 5, 10 mil que estavam ali na luz e separou de 200 em 200 e 300 na cidade inteira. Hoje um coronel da Polícia Militar me ligou. Falou, Camilo, eu quero te pedir um favor, para você, por favor, verificar com a prefeitura que aqui, perto da minha casa, um coronel da Polícia Militar da Reserva, os noia estão tomando conta da região. Higienópolis, Pacaembu. Você imagina o resto como é que tá. Ele é mentiroso, o Dória é mentiroso, o Dória é um fake, o Dória não falta com a verdade, o Dória é desleal, o Dória é ingrato. Ou seja, qualquer um que
que fosse candidato a governador contra ele, eu seria a favor do outro candidato. Não se iludam, não. Porque eu gosto de São Paulo. Ele não cumpriu com a palavra. Ele não cumpriu com a palavra dele. 43 vezes disse que não era candidato. Vocês acreditam no que ele fala? Acredito. Resposta está dada. Eu quero aqui, inclusive, então, agora avançar para o campo da política. Você está me dizendo que, não, então quem conhece o João Dória está muito chateado com ele. Talvez isso explique, e você vai me dizer como analista político, que eu sei que você é um brilhante analista político, que no interior o João Dória teve, por exemplo, em Sorocaba, mais de 40% dos votos. Em cidades do interior teve 44%, 45% dos votos. Agora, na capital, onde ele já teve mais de 50% dos votos, inclusive, aí eu quero uma análise sua. Na história das eleições da Prefeitura de São Paulo, foi o primeiro nome a se eleger no primeiro turno. Isso foi um fato inédito. Portanto, um capital político muito forte. Logicamente que o capital político dele é aliado ao do Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo. Agora, em contraponto a isso, no governo do estado de São Paulo, nós não tínhamos um segundo turno desde 1998. 98 foi ganhado no primeiro turno, 2002, 2006, 2010, 2014, não tinha mais segundo turno. E foi a primeira vez que um candidato do PSDB tem que enfrentar um segundo turno. Agora, quando você vê a votação do candidato João Dória no interior, ele tem lá 40%, 45% no primeiro turno, que é muita coisa. Quando vem para a capital, isso cai para 20%, 21%, 22%, 25%, 26%, dependendo da região. 26% o total dos votos válidos da capital. 26% na capital, muito bem. Então, muito menos do que no interior, que é a cidade onde ele foi prefeito. Aí eu olhei os números em que o Márcio França foi prefeito em São Vicente, só para comparar. Lá ele teve 63%, 63,5% dos votos válidos, que é onde ele também já prefeitou, vamos chamar. 20 anos atrás. Ele já prefeitou. Então, é válida essa observação, depois de analisarmos o primeiro turno, de que quem conhece o Márcio acaba aprovando, com 63% dos votos é muito voto, né? E quem conhece a administração do candidato João Dória não aprovou. É isso que dizem os números das urnas? Então vamos começar que você explicou que ele ganhou no primeiro turno na capital. Ganhou A capital tem 9 milhões e 80 mil eleitores. Ele teve 3,2 milhões de votos. Ele teve 1/3 do eleitorado paulistano. Ou seja, 66% rejeitaram o João Dória. Ele teve menos votos do que os nulos e brancos e as abstenções. Se esses votos fossem computados, teria segundo turno com Haddad. E no segundo turno até acredito que ele ganharia a eleição. Só que aí ele deixaria uma vitória oficial, uma vitória registrada com a maioria absoluta. Ele não teve a maioria absoluta. Então hoje, desses 3,2 milhões de votos que ele teve, 1/3 em 2016, hoje ele não tem, desses 3 milhões, 1.400.000 votos. Metade não quer mais votar nele, é isso? Não, fora aqueles que votaram nele, que já eram contra ele. Então o que aconteceu? Esses 66% que não votaram nele, que se abstiveram, que votaram branco e nulo, já não queriam o Dória. Então hoje você vê a situação dele na capital. Começa por aí. Segunda coisa na eleição. Você só é analisado no que você fez. O governador Márcio França foi prefeito de São Vicente, a cidade mais violenta do estado de São Paulo. A época. Cumpriu 8 anos, não foi embora. Que o Dória mente na televisão dizendo que ele pediu licença para apoiar um candidato a presidente. Ele mente, mas também não foi o PT. O Dória também mente. Ele apoiou o garotinho contra o Lula, contra a Dilma. E depois ele apoiou o Eduardo Campos e a Marina contra a Dilma. Ele teve 93% dos votos no segundo turno, sendo que a violência ficou fora das 100 cidades de São Paulo. Ele colocou 1.000 garotos de 18 anos na convocação civil, que ele vai colocar 80 mil no estado,
dando dignidade, O honradez. que é isso? O que é esse alistamento civil que ele tanto São fala? garotos que foram dispensados do Exército, que vão receber do Estado uma bolsa de estudos, R$ 1.000 por mês, vale-refeição, uniforme, preparo para serem zeladores da cidade, das cidades do interior e da capital. São 80 mil. E com isso ajudar na limpeza, na iluminação, na travessia de um idoso. E a limpeza e a iluminação diminui a violência. E você retira das mãos o tráfico de drogas, o crime organizado, essa garotada que é cooptada por eles. Então isso é o que o governador Márcio França está fazendo. Quando ele diz que ele vai separar a polícia civil da polícia militar, poucos entendem por quê. O seu João Dória diz que vai unir. Mas se eles não uniram em 24 anos de PSDB, como é que ele vai unir agora? Hoje ele está metendo o pau no governo do PSDB passado. Mas se o governo era do PSDB, como é que ele está metendo o pau em estradas esburacadas vicinais? Então o que acontece? Acontece que a criação da Polícia Civil indo para a Polícia Judiciária, da Secretaria da Justiça, vai ter orçamento próprio. Aonde um delegado investigador, um policial da Polícia Técnica, vai ter sim um aumento bem maior do que todos, porque não vincula a Polícia Militar. Você não vincula 130 mil, você vincula 27 mil. Então você pode pôr um delegado no fim de carreira a 30 mil, um agente a 15 mil. Ou seja, isso é valorização da Polícia Civil, que vai virar investigativa. Vai parar de fingir que faz ronda pela cidade com essas viaturas branca e preta. E outra coisa mais importante de dizer, que a Polícia Civil, a Polícia Federal, é vinculada ao Ministério da Justiça. E o governador fala a mesma coisa na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porque a PM já tem o seu espaço, são 80 mil homens, 32 aeronaves, ou seja, é a polícia mais poderosa das Américas. E a gente sabe por que a Polícia Militar, em peso, na sua maioria absoluta, apoia Márcio França. Agora, eu só queria, assim, registrar que nós estamos aqui até por uma questão de justiça, nós vamos convidar também o candidato Márcio França para poder estar conosco e o candidato João Dória. É justo que nós convidemos todos aí no segundo turno para poderem participar dos nossos programas de televisão que estamos distribuindo para 72 cidades no estado de São Paulo. Agora, Não esquece de dar um recado pro Dória, que ele é um mentiroso. Pode continuar. Pode continuar, Fernando. E eu que tenho que mandar. Não, diz a ele, o Camelinho mandou falar que você é um mentiroso. Eu, na realidade, quero aqui tentar fazer os... Você é imparcial. Quero tentar fazer as contraposições, né? Você é um, você é um eu quero- jornalista, você é imparcial. Eu quero, na realidade, entender isso que está acontecendo, porque tem muita fake news aí. Nossa Né? Senhora. Então, é um jogo de informação, mas é uma informação com mentira. Por exemplo, eu estava chegando aqui no prédio da Associação Paulista de Imprensa e o atendente lá embaixo, eu falei assim, e aí, como é que você vai de segundo turno? E ele me respondeu, eu vou de João Dória. Ah, que legal, parabéns. Por que você vai votar no Dória? Ah, porque o Márcio França é do PT. Aí eu falei, não, ele é do PSB. Aí ele falou assim, não, mas ele é ligado ao PT. Ele está apoiando o Haddad. Aí ele me mostrou a mensagem, ele mostrou para mim, ó, Márcio França está apoiando o Haddad. E eu queria lhe perguntar, você que é um homem hoje do PSB e deve conviver, imagino eu, com outros colegas de partido, junto a secretários de Estado, do Estado de São Paulo, como é que é a sua convivência, se ela é pacífica ou não, com os seus colegas ali do PT? Meus colegas? Não, porque você... Colegas de partido. Não, colegas de governo. Eu quero dizer o seguinte, o Márcio França não tem gente do PT no governo dele? Pelo amor de Deus, nada disso. Márcio França tem um governo com técnicos. Ele não está apoiando o Haddad? Eu queria que você explicasse. Ele está ou não apoiando o Haddad? Pergunta para o Major Olímpio. Teve 9 milhões de votos, que hoje reiterou apoio ao Márcio França. Pergunta a Eliana Passarelli, procuradora de Justiça. Pergunta ao Major Costa e Silva, que teve 740 mil votos, foi o primeiro a apoiar o Bolsonaro. Primeiro, antes de todo mundo, o Major Costa e Silva apoiou o Bolsonaro. Pergunta para o Major Costa e Silva, do Exército, Major Costa e Silva, que foi o primeiro a apoiar o Márcio França, ele com o Major Olímpio. Pergunta pra ele... Então, eu quero saber, então isso é fake news, ou seja, estão dizendo Posso que... dizer, isso é uma coisa nojenta. Isso é um desespero do João Judas Pinóquio Dória Júnior, porque ele é um Judas. Pra mim ele é Judas. Eu não traio, eu tenho lealdade.
Ele é Judas, tanto é que ele não me enfrenta. O Dória não tem coragem de me enfrentar, porque ele sabe que ele é um Judas, que ele é um traíra. Que eu avisei ele no jato dele. O Geraldo tá chateado que você tá rodando pelo Brasil. Para com essa história de ser candidato a presidente. Ele falou, eu nunca perdi uma, eu sou candidato a presidente. Isso em julho do ano passado, em Porto Alegre. Ou seja, ele é Judas. Ele saqueou o Geraldo Alckmin pelas costas. Vocês podem gostar ou não gostar do Geraldo Alckmin. Como eu não gosto do PSDB. Mas nós temos que ser leais, a gente tem que acreditar e a gente tem que ser fiéis a quem é leal. A gente tem que tirar o chapéu à lealdade, à palavra dada, a palavra cumprida. Vocês têm que ser do lado desse lado. Vocês têm que ter um lado. Vocês não podem ficar do lado daqueles que traem ontem o Haddad, anteontem ontem o Haddad, hoje o Alckmin, amanhã o Bolsonaro. E vai trair o Bolsonaro. Porque ele é candidato a presidente da República, o seu João Dória é candidato a rei, Fernando Mauro. Como o Brasil não tem monarquia, ele é candidato a presidente da República. Ele precisa ser rei para passar o batom que ele passa, coisinha no ouvidinho que ele passa, coisinha nos olhos, fazer o botox que ele faz. Ele é um homem de plástico. Ele é um homem de plástico. Tudo que ele falar, vai no Google e vê se é verdade. Vai no Google e vê se é verdade. Agora vê se ele não foi condenado pela roubalheira da iluminação pública em São Paulo. 7,2 bilhões de roubalheira em São Paulo. Enquanto vocês não têm luz em casa, estava acontecendo uma roubalheira na luz da iluminação pública. E tem duas coisas, viu, Fernando, que vem aí. 140 bilhões da limpeza e 120 bilhões do transporte público. Abram o olho, que vem roubalheira aí também. Agora, eu também queria lhe fazer uma pergunta sobre a questão de estilo de governo, né? Se você considerar, por exemplo, que o Dória ele se colocou como um novo, ele disse, eu não sou político. E foi assim que ele foi eleito em São Paulo. Certo. Ele falou, eu não sou político, eu não tenho nada a ver com... Eu respeito muitos políticos, mas eu não sou político. E aí ele quis implementar uma nova forma de gestão, um choque de gestão, de administração na cidade de São Paulo. Onde está? É isso que ele se propõe a levar para o estado de São Paulo. Peraí, ele não fez na prefeitura e vai fazer no estado? Então, mas eu queria lhe perguntar, se você não acha que, de repente, é interessante você colocar um homem de fora da política, como foi a proposta dele para governar o estado de São Paulo. O Bolsonaro é fora da política? O Bolsonaro é deputado federal. Quantos anos? 7 mandatos. 28 anos? Sim. 28 anos, ok. Você já viu alguém que não é da área da política dar certo na coisa pública? Perguntaram pro Dória, quantos funcionários tem em São Paulo? Ele não sabe. Qual o orçamento de São Paulo? Eu não sei. Eu sei que eu vou fazer. Ele falou que vai criar 18 BAEPs. O que é um Anota BAEP? bem. Desculpa, é um BAEP. Batalhões da Polícia Militar. Batalhões de Operações da Polícia Militar. A PM tem 200 anos de história. Tem 3 BAEPs. Ele vai criar em 4 anos 18. Perguntam ao oficial da Polícia Militar se isso é verdade. Ele disse que vai criar mini-DEICs. Pergunta a algum delegado da Polícia Civil se isso é verdade. Se for verdade, eu renuncio ao meu mandato. Como é que ele vai mexer num departamento de investigações criminais do DEIC que vai criar mini-DEICs? Se a Polícia Civil não tem nem investigador e escrivão para pôr em delegacias. O PSDB fechou 66 delegacias na capital que o Márcio França abriu na raça e fechou 90% do interior à noite. Serra Negra não abre à noite, Águas de Lindóia não abre à noite, Pedreira não abre à noite, Ibaté não abre à noite. O que abre à noite? Amparo, Araraquara, São Carlos, uma delegacia. São 645 municípios. Todas as delegacias fecham à noite e finais de semana. Não tem como operar. Então o senhor João Dória mente quando fala. E de gestor ele não tem nada. E político ele é há muito tempo. Que ele já deu dinheiro pro PT, para sentar do lado de um ministro do PT, ele cobrava até 100 mil reais. Tá no Google, aperta o Google. Dória não tem escrúpulos. Como assim, no LID Financiou o PT. Sim, pelo LID. Fazia eventos do LID, líderes empresariais aí, a turminha dele. E punha o Mercadante, a Marta Suplicy, o Lula, a Dilma, o Haddad, cobrava tanto, dava de cachê pra eles e cobrava pra pessoa sentar perto do Lula e da Dilma tanto a mais.
Esse é João Judas Pinóquio Dória Júnior. Nossa, mas é que o senhor está falando é grave. É só apertar o Google. Eu acho que eu vou até depois perguntar para o candidato, até eventualmente num programa de televisão, enfim, que nós viemos a fazer com ele. Mas, de qualquer maneira, independentemente dessa questão, eu queria lhe perguntar o seguinte: você acredita que essa eleição agora, de segundo turno no estado de São Paulo, vence quem tem menos rejeição ou vence quem tem menos apoio? Eu vou lhe fazer uma pergunta também em relação ao candidato Márcio França. Perguntei para uma pessoa primeiro eu perguntei para um que não ia votar nele, porque achou que ele era ligado ao PT. Aí eu perguntei para outro eleitor e disse que ia votar no Márcio França. Eu disse, e você vai votar no Márcio França por quê? Ele falou, porque eu não gosto do Dória. Então, me parece que o segundo turno tem muito disso, quer dizer, vota num, não é nem porque gosta, é porque desgosta mais do outro. Como é que você avalia os índices de rejeição do Márcio França e do Dória agora nessa reta final? É quase igual. O Márcio tem 16, o Dória tem 50. É quase igual as rejeições, são idênticas. É desse tamanho a É rejeição? desse tamanho. Agora, outra coisa que você tem que ver, propostas de governo. Enquanto o Dória fica colocando mentiras nos intervalos, nas inserções daqueles 30 segundos, porque ele mostra fotos, vocês percebem atenção? Ele mostra fotos, ele não mostra vídeos. Você nunca viu o Márcio França do lado do Lula nem da Dilma. Agora você viu o Dória do lado do Lula e da Dilma. Você viu que gozado? Aí ele monta naqueles 30 segundos, e ele monta, ou ele mente, e só que ele esquece de pôr lá no ar que ele diz que o Márcio França é um dos maiores democratas e é um homem que ele respeita, que ele deve a eleição dele a Márcio França. Essa eleição é uma eleição de propostas, é uma eleição de propostas para o Estado. Porque o Bolsonaro não vai estar aqui em São Paulo, não. Quem vai estar aqui é o governador de São Paulo. É o que fala a verdade. Olha no olho do candidato. Olha no olho do candidato. Vê a verdade no candidato. É que o Dória fica meio assim, né? Porque ele esticou demais e ele não consegue abrir o olho. Porque é muito botox. Mas ele fica assim. Mas ele, a hora que ele fizer assim, olha no olho dele. É muito botox. É muito fake. É de plástico. Então olhem na cara de cada um e vê quem está falando a verdade. E aí vocês vão escolher quem está falando a verdade, quem tem menos rejeição e quem está mais preparado para governar o maior estado do Brasil, o 7º do mundo e o 14º país do mundo, se fosse São Paulo. Queria agradecer a sua presença aqui, Camilo Cristófaro, vereador aqui da capital, em São Paulo, e que esteve conosco conversando sobre essa série de entrevistas que nós vamos fazer, inclusive com lideranças do PSDB, a respeito desse segundo turno. E vamos também convidar, mais uma vez eu reitero aqui de público, o convite aos candidatos Márcio França. Gostaria até que você fosse portador do nosso convite para o candidato Márcio França e convite também para o candidato João Dória. Muitíssimo obrigado, Camilo, pela sua participação hoje. Quero agradecer vocês e 73 emissoras de todo esse estado, que eu sou doente pelo estado de São Paulo, esse estado riquíssimo, esse estado poderosíssimo, esse estado onde a agricultura é líder, onde as estradas, rodovias são líderes, onde a ferrovia é líder, onde o metrô é líder. Ou seja, São Paulo capital, São Paulo estado, a gente vê a bandeira de São Paulo, a gente vê muito a bandeira americana, a bandeira do non duco. Não sou conduzido, eu conduzo. Sou João Dória. O senhor não vai conduzir São Paulo. São Paulo conduz. São Paulo não obedece cabresto. São Paulo é o maior estado da América do Sul. São Paulo não é conduzido por ninguém. São Paulo conduz. E São Paulo precisa ter à frente desse estado um comandante que tenha rédeas para segurar esse estado. E não pegar o avião no dia seguinte e sair candidato à presidência da República. Porque o Dória, no dia seguinte, ele pega o avião, deixa o Rodrigo Garcia. Vamos falar só dos vices? O vice do Márcio França é uma mulher, coronel da Polícia Militar da Ativa, comandante do interior. O vice do Dória, Rodrigo Garcia. Puxa aí quem tá metido no petrolão do DEM. O DEM, se eu não me engano, o DEM o DEM é dinheiro escondido na meia. Parece que foi em Brasília que o governador escondeu o dinheiro na meia. É DEM, dinheiro escondido na meia. Eu não consigo falar com o DEM, que é o vice do Dória, mas deixa pra lá. Um abraço pra vocês. Queria agradecer a você, telespectador,
Agradecer a você, telespectador, que esteve acompanhando mais esse Mídia Cidadã, distribuído pela CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Na sequência, convido você a ficar ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.